Oi, gente, boa noite. Começando mais um vídeo aqui nesse canal e aparecendo agora. Passei o dia sumida, porque agora que eu estou revivendo, eu gravei só uns takes pra vocês de manhã. Isso, nós estamos indo no mercado. Estou aparecendo só agora, porque agora que eu estou revivendo. Desde ontem que eu tô meio ruim. Porque assim, ontem eu tava na casa da minha mãe, a gente colocou um bazar ontem lá na minha mãe com as roupas que eu tinha separado. E a gente vendeu na parte da manhã, na parte da tarde, foi bem legal, sabe? Só que assim, o sol tá muito quente, né? Por mais que a gente tenha ficado na sombra, eu ainda peguei um pouco de sol. E por mais que você não fique no sol, a quintura, o mormaço, ele te queima, menina. Eu tô queimada aqui nessa parte aqui, eu fiquei bronzeada nessa parte aqui. Meio que o meu couro cabeludo, ele queimou, sabe? Ficou meio queimado. E desde então, eu tô com uma dor de cabeça muito chata, que vem se perpetuando até o dia de hoje. E aí, eu não sei se eu peguei uma insolação, eu não sei o que foi que aconteceu. Falando com vocês aqui, o Thiago dirigindo, e o cara tá no meio aqui. Meu Deus, o senhor não pode ficar no meio da passagem. Olha a moto. Ah, não, é porque eu vi direitinho uma pessoa, uma moto. Enfim, continuando. Desde ontem que tô ruim, cheguei ontem em casa ruim, passei o resto do dia meio ruim. E hoje passei o dia todinho ruim. Tomei remédio, tomei outro remédio agora, porque sabe aquela sensação, não sei se a minha imunidade já tava baixa também, aí sabe aquela sensação de você tá querendo ficar doente? Tomei também um remédio pra gripe, sei lá, né? Era pra me ter feito um monte de coisa hoje, porque amanhã a gente vai sair, amanhã é dia da gente encontrar com as amigas nossas, eu e a minha mãe, a gente vai se encontrar com aquelas amigas que a gente se reencontrou, a Laninha e a Graça. Eu vou falar o nome delas, né? Porque eu só digo aquelas amigas, né? E nunca falo o nome delas. Mas já fica muito boa. Olha lá isso. Cara, tô fazendo dieta. Aí está de Olha o que a gente achou. Biscoito, balduco, Netflix, Choco Brownie. Olha, ainda não tinha visto. Será que é bom, hein? Ah, o quê? Panetone. Olha esse aqui eu ainda não tinha visto, esse Pandoro. Agora, o que eu achei? Biscoitinho de Natal, da Balduco. Não é? Que bonitinho. Continuando o que eu tava falando com vocês no carro, que eu nem lembro o que é que eu tava mais falando. Ah, sim, lembrei que eu tinha me programado pra fazer várias coisas hoje. Eu ia ajeitar meu cabelo, ajeitar minha sobrancelha, ajeitar minhas unhas e pintar minhas unhas, que faz tempo que eu não pinto minhas unhas. Porque amanhã, as nossas amigas, minha amiga e da minha mãe, que mora lá em Morada Nova, que é aquelas amigas que já vieram nos visitar, que a gente reencontrou, vamos nos encontrar com elas amanhã. Aí a gente vai se encontrar com elas amanhã no shopping, porque vai ser a última vez que a gente vai se encontrar nesse ano, né, pro ano terminar. Porque agora a gente só vai se ver agora só próximo ano. E também vou conhecer a filha dessa minha amiga, porque eu não conheço a filha dela, né? E é isso. Aí eu ia me ajeitar toda hoje, pra me sentir bem e pra ficar ajeitada, né? Mas não deu certo. Mas hoje eu ainda vou ajeitar o meu cabelo e ajeitar a sobrancelha, assim, tirar uns pelinhos que sempre nasce, né? Depois do mercado, nós passamos na farmácia. Acabei de tomar um negocinho pra ver se acontece alguma melhora aqui. Gente, a gente comprou um panetonezinho lá do mercado mesmo, do Mercadão São Luís, de frutas cristalizadas. Enfim, é isso. Aí vou tirar agora as coisas daqui. Comprei também ameixa. Eu comprei esses Iopro aqui, de doce de leite, que é a parceria que a Iopro tem. Eu já mostrei aqui várias vezes, né? Com a Havana. Tava de promoção e aí eu peguei. Acho que eu vou jantar isso hoje, pra mim não comer coisa pesada. Eu não comer coisa pesada, tá eu comendo um pedaço de panetone. Aí nós também passamos na farmácia, porque eu precisava comprar meu colírio, que meu colírio tinha acabado. Aí a gente comprou esses dadinhos de tapioca, nós vamos fazer agora, eu acho, dadinhos de tapioca. Esse daqui, ó, que o sabor dele é queijo coalho, nós vamos fazer. Aí eu acho que eu vou comer o dadinho, nós vamos comer dadinho de tapioca, né? Ah, deixa eu te entregar, pera. Depois que eu merendei, eu ainda consegui separar umas roupas pra me poder levar pra minha mãe, né? Porque eu tô fazendo um bazar, né? Eu falei pra vocês aí, né? Tô desapegando de várias coisas minhas, várias roupas, peças que eu não uso mais, que não tem mais nada a ver comigo, que eu não uso mais. E aí eu tô passando pra frente, tô fazendo bazar e tá sendo lá na casa da minha mãe. E ontem a gente fez ótimas vendas. Hoje também a gente já fez ótimas vendas. Hoje quem vendeu foi a minha mãe e a minha irmã, né? E aí eu separei mais algumas coisas
coisa pra poder, não sei se essa semana eu vou lá, pra gente fazer mais vendas. E tá sendo bem legal, porque tá saindo várias coisas, tá saindo muita coisa, eu tô bem feliz. Enfim, é isso, eu vou guardar isso aqui. Aí eu tenho aqui louça pra guardar, louça também pra lavar. Enfim, sempre tem alguma coisa pra fazer aqui, né? E eu vou ajeitar meu cabelo também hoje, pra amanhã, né? E amanhã é domingo. Amanhã também, de lá, do encontro com as nossas amigas, eu já vou passar direto pra igreja, porque amanhã eu vou pra igreja. É o último culto do ano lá na igreja. Eu vou, claramente, com certeza. Estou muito animada pra amanhã e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E eu vou estar melhor. E é isso. Vou guardar aqui as coisas pra poder fazer a nossa janta e comer, que eu estou com fome. Tem quase não tem fruta. Assistindo Meredith. Esse aqui tem mais fruta. Eu tô indo pra cirurgia. Não, eu não tô falando de agora. A gente tá surtando. Eu comando um grupo de internos que me acham louco. Eu devo abrir você. Desabafar sobre o quê? Sério? Oi, gente, bom dia. Vim só falar com vocês, só pra dar, né? A gente tá indo agora pro shopping, né? Eu já tô levando minhas coisas, levando minha Bíblia, porque de lá do shopping eu vou pra igreja, né? Que eu tinha falado pra vocês. Aí eu já tô arrumada, minha mãe e minha irmã já chegaram, o Thiago foi lá embaixo. E aí eu já tô pronta pra poder a gente ir almoçar, passear lá, encontrar com as nossas amigas. E pronto, aí de lá nós vamos, aí eu vou pra igreja. É isso, eu vim mesmo falar com vocês. Bom dia e bom domingo. Olha o que eu achei. Que fofo. Pois é, amor. Tô querendo levar a blusa do Yoda. Thiago, sushi. A Rebeca ali. Peguei risoto. Bom dia, gente. Pronto, agora direito. Bom dia, gente. Hoje é segunda-feira e ontem eu sumi. Sumi assim, né? Porque, como eu mostrei pra vocês, a gente tava com as nossas amigas. Quando eu estou com as pessoas, eu dou atenção às pessoas. Hoje em dia eu faço isso. Eu dou atenção às pessoas, eu estou ali pra elas. Gente, foi tão legal ontem, a gente se divertiu tanto. Eu conheci a filha da minha amiga e ela é tão perfeita, ela é tão linda, ela é tão maravilhosa. Assim, eu amei ela. E o sol, menina, o sol tá pegando aqui em vocês. É sempre bom estar com elas, sabe? Eu amo cada momento que nós passamos juntas. Ai, parece que eu precisava disso. Essa semana que passou, foi uma semana meio estranha pra mim. Aconteceu algumas coisas comigo internamente, mentalmente, que eu não sei lá. E eu fiquei, tanto que eu sumi do Instagram e eu fiquei meio assim, eu não sei se também refletiu em eu gravar pra cá, que eu não tava com vontade de gravar pra cá. Enfim, várias coisas mentalmente. Ver elas foi tão bom. Hoje eu acordei bem, assim, bem, mas com um negócio estranho. Eu acho que eu preciso falar com a minha terapeuta, preciso falar com a minha psicóloga. Eu não sei o que é que anda acontecendo. Enfim, vou fazer o meu café agora. Sim, aí ontem, né, depois que a gente saiu do shopping, eu fui pra igreja, né? Aí ontem foi o último culto que eu tinha falado pra vocês. Foi maravilhoso, foi ótimo. E aí do culto eu já vim direto pra casa. E aí eu tava com... Como eu não tinha merendado, eu tinha esquecido de merendar. Eu cheguei morrendo de fome.
E aí eu já fui tomar banho, aí já fui atrás de comer. E aí pronto, aí eu tava cansada também. Ajuntou uma coisa com a outra. Eu tenho que dar uma ajeitada nisso aqui, porque tem umas bagunças aqui, que é o dia a dia, né? Vai bagunçando, vai mexendo numa coisa, vai tirando uma coisa do canto, vasilha, essas vasilhas que estão limpas. Essa daqui tá com café, mas essa daqui tá limpa, tá guardada. Aí hoje eu tava pensando em ir lá pra minha mãe, mas eu acho que ela foi trabalhar. Porque eu separei, eu tinha falado pra vocês que eu tinha separado umas roupas pra mim continuar a minha feirinha, né? O meu bazar. Pra gente ajeitar mais algumas coisas. Fazer meu ovo, eu acho que vou fazer um ovo. Estou com fome. E o sol e o tempo agora querendo se fechar. Gente, eu tava pensando aqui, falta poucos, tipo assim, hoje é segunda-feira, né? Na próxima semana já é a semana do Natal. Meu Deus, passa muito rápido, né? O ano passou muito rápido, né? Mas dezembro já passa muito rápido. Mas é assim mesmo, é a vida, né? Ah, falou em Natal, eu lembrei eu mostrei pra vocês ontem aquela blusa da criança do Natal. Quem assistiu Mandaloriano vai saber. Se você assistiu Mandaloriano, eu ia levar aquela blusa, porque eu tinha achado aquela blusa na C&A do Maracanaú. Só que eu só ia levar se fosse AP. Só que lá não tinha AP na C&A de ontem, né? Só tinha M. Porque aquela seção é a seção masculina, que eu particularmente gosto mais da seção masculina na questão de blusa. Pra mim tem um caimento muito melhor do que na seção feminina. Só que aí só tinha M. E a M muito larga. Aí eu não peguei. Se tivesse AP eu tinha pego. Porque eu amei aquela blusinha da criança. Eu coloquei um balde de café. Gente, um balde de café. Eu estou achando vai chover, viu? Tem grandes possibilidades de chuva. Nossa, meu ovo ficou tão... Eu amo um pão carioquinha, né? Um pãozinho carioquinha. Mas um pãozinho solvado, gente, ele tem o seu valor, né? Eu acabei de terminar agora o meu devocional. Eu tô lendo Gênesis, né? E eu tô na parte onde é a história de José. E fazia muito tempo que assim, na verdade, eu nunca parei de fato para ler sobre a história de José, né? Eu sempre escutei na escola bíblica dominical, nas pregações, as pessoas contando sobre a história de José, mas de fato ler na Bíblia a história de José, assim, é bem diferente. E a história de José, ela é muito profunda, ela é muito bonita. A história de José fala muito sobre confiança que ele teve em Deus, né? Independente das circunstâncias, independente das dificuldades que ele passou, ele sempre confiou em Deus. Eu lendo aqui a história de José, eu consigo imaginar José sendo um rapaz tranquilo e calmo. Eu consigo imaginar isso, não sei porquê, mas eu consigo ter essa visão, essa percepção dele sendo uma pessoa, um jovem calmo, por mais que os seus irmãos fizeram tudo o que fizeram com ele, né? E depois de ter vendido ele e ele ter sido levado para o Egito, eu consigo ver ele como uma pessoa calma. Claro que eu acho que ele pode sim ter se angustiado, ter se desesperado, mas eu acho que ele sempre confiou em Deus, na provisão de Deus e que Deus estava com ele, independente do que fosse acontecer com ele, independente de onde ele fosse estar. Deus estava tanto com ele, era tão certo, né, disso, que quando ele foi para a casa de Potifar, Deus abençoou tanto ele que isso respingava, né, e nas coisas de Potifar, tanto que Potifar viu que Deus era com José e deixou ele responsável pelas coisas dele, né, pelas coisas de Potifar. E ele foi ali crescendo e com responsabilidades, né, até que a mulher de Potifar deu uma olhada para José e ela tentou tentar ele, né, mas ele fugiu, porque ele não queria pecar contra Deus. Ela mentiu, ele foi preso injustamente, que nem quando foi lá com seus irmãos, injustamente ele sofreu. A Bíblia não traz isso, né, dele reclamando, dele, meu Deus, por quê? Possa ser que ele tenha se perguntado
isso, né? E aí eu fico pensando, se eu estivesse no lugar de José, com certeza eu teria praguejado, eu teria murmurado. Eu não preciso nem me colocar no lugar de José, não, é só eu trazer para minha realidade, né? Quantas vezes a gente, como José, ele estava fazendo as coisas certas, né, para Potifar, ele estava fazendo tudo certo, ele não fez nada de errado contra Potifar, mas mesmo assim ele foi preso, porque a mulher de Potifar mentiu, dizendo que ele tinha, né, desonrado, tentado, né, desonrar ela e tal. Mesmo ele fazendo certo, ele ainda foi preso. Nem sempre, por mais que você faça tudo certo, não vai acontecer alguma coisa assim. José, ele confiou nas promessas, né, na promessa de Deus, no sonho que Deus tinha para ele. Tudo que Deus faz tem um propósito, né? Por mais que a gente não entenda, quase sempre a gente nunca vai entender, na verdade. A gente sempre acha que tá errado, tem alguma coisa errada, que não é por esse caminho, mas Deus sabe sempre a direção, sabe sempre qual é o melhor caminho. E eu acho que José, quando aconteceu essas coisas com ele, eu acho que pode ter pensado assim, o que está acontecendo? Que nem aquele meme, né? O que está acontecendo? Será que tá certo isso mesmo? Quando ele pensava que estava tudo certo, aí voltava, né? O cara regrediu, o cara foi preso injustamente, mas lá na prisão, Deus estava com ele, Deus abençoou e ele começou a ajudar, né, o carcereiro lá e ganhou confiança do carcereiro e começou a trabalhar lá, independente de onde ele estava, Deus sempre iria estar com ele e isso é o que é importante, independente de onde a gente possa estar, o importante é nós estarmos com Deus, que nós estarmos na presença de Deus, Deus estar conosco, porque nós tendo a presença de Deus, nós temos tudo. Na maioria das vezes, isso não nos basta, isso não é suficiente para a gente, e às vezes é preciso Deus nos colocar em alguma situação para a gente ver que só a presença dele nos basta, né? Só ele nos basta, é ele que nos basta. E eu fiquei pensando sobre isso, sabe? Teve todo um processo de espera, de espera de José, de espera de José em Deus, de confiança em Deus. Enfim, teve todo um processo para ele chegar no propósito que Deus queria colocar ele. Então ele teve que passar por toda uma estrada para ele poder chegar onde Deus queria colocar ele. Eu acho que eu não vou ler nenhum livro hoje. Normalmente de manhã eu gosto de ler, né? Algum livro depois da Bíblia, né? O primeiro livro é a Bíblia, né? E aí mais outros livros falando sobre os livros que eu estou lendo, né? Fora a Bíblia, né? Eu tô lendo as Crônicas de Nárnia, mas as Crônicas de Nárnia eu leio quando eu quero descansar a mente. Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, que é uma ficção cristã, né? Mas ali você consegue pegar aprendizados, né? Você consegue pegar uns insights ali. O livro Meu Pavio Curto e Deus, já terminei de ler ele. No caso, eu tô fazendo os exercícios que tem no final, que você escreve, né? De manhã e à noite. Mas de ler, eu já terminei de ler. Eu comprei esse livro aqui, que é A Casa da Porta Vermelha, da Zoe Lilly. Foi uma amiga minha que me indicou esse livro, a Thalita. E aí fazia tempo que ele estava no meu carrinho de compras. E aí quando foi semana passada, eu acho que foi na sexta-feira, ou foi na quinta... Não, foi na quinta-feira. Eu fui mexer no carrinho da Amazon, e aí ele tava num preço que eu nunca tinha visto antes. Aí eu disse, meu Deus, eu vou pegar, porque esse preço tá muito bom. Isso aqui é pra me pegar, né, Senhor? Aí eu peguei e comprei. Esse daqui é a segunda edição dele, tanto que tá num formato diferente, né, a capa, e tá com testemunhos aqui das pessoas que leram a primeira edição. E em cada final de capítulo eu tô no quarto capítulo, e em cada final de capítulo tem aqui exercícios práticos, e aqui no final tem o QR Code que você acessa, né, e tem a oração que ela faz junto com você e tal, bem legal. E tem ela falando, né, e eu estou gostando demais. A minha amiga disse que eu ia amar esse livro, é um dos livros preferidos dela, e eu tô gostando demais. Ele é fininho, eu achei ele lindo, gente, a capa dele é belíssima. Nesse livro aqui conta sobre as experiências que ela teve com Deus, experiências, né, profundas, experiências espirituais que ela teve com Deus, e ela retrata cada experiência. É muito profunda, é muito legal, é muito interessante o jeito que ela fala sobre essas experiências, o jeito que ela
narra, né, as experiências que ela teve com Deus. Quem já teve uma experiência profunda, uma experiência com Deus, você se identifica, né, e você... Ai, é muito bom. Está sendo uma experiência maravilhosa e edificante. Deus tem falado comigo muito, tem falado comigo, tem tocado através das experiências que a Zoe teve, e eu fico me lembrando também de experiências que eu já tive com Deus, já em todo o decorrer da minha caminhada. É muito tocante, é muito profundo. Não vou falar muito não, porque eu já fico com vontade de chorar. Mas é isso, gente, essas que estão sendo as minhas leituras. Eu tô pensando em fazer um post lá no Instagram sobre indicação de livros. Já faz um tempo já que era pra eu ter feito esse post, mas eu tô tendo muito bloqueio criativo, sei lá. Eu não sei se é bloqueio criativo. Tipo, eu sei o que é pra me fazer, só que eu não estou conseguindo fazer. Eu estou sem vontade de fazer. Outra coisa que eu vou fazer hoje é assistir um documentário, porque tem um documentário do 50 Cent que ele lançou, do P. Diddy. Não sei se vocês já assistiram. Eu gosto muito de documentário, né? Expondo o P. Diddy, né? Quem sabe um pouco do caso do P. Diddy, que é repugnante, né? Então, 50 Cent lançou um documentário sobre o P. Diddy, e o P. Diddy tá, ó, pistola. E outras pessoas aí também. Mas estão falando bem desse documentário, sem ser o P. Diddy, né? Porque o P. Diddy não gostou, né? Porque tá falando algumas coisas aí, né? Enfim, eu tô bem curiosa pra assistir esse documentário dos 50 centavos. Aí vai ser isso que eu vou fazer agora de manhã. Vai ser isso, colocar a roupa pra lavar, dar uma aspirada na casa. Ai, tá cheio de coisa aqui em cima, eu fico agoniadazinha. Já se passou um tempo, já fiz várias coisas, lavei a louça, agora eu tô fazendo meu almoço. Ó, gente, o documentário que eu vi o pessoal falando é esse daqui, ó. Que o 50 Cent fez. Aqui, eu misturei o macarrão, fiz uma gororoba aqui. Ah, mas ficou bem bom. Eu misturei tudo aqui. Quero ter uma vida para viver. Não, na boa, eu acho que vai ser bem difícil aumentar. Que você está lidando com isso com muita dignidade. Eu acho que não está funcionando. Oi, gente, já é de noite e o Thiago já tá voltando do trabalho. Ele passou no mercado pra poder comprar algumas coisinhas, né? Porque sempre é incrível, né? Sempre tá faltando alguma coisinha, sempre vai acabando uma coisinha ou outra. Por mais que a gente tenha ido sábado no mercado, sempre vai acabando uma coisinha ou outra e tem que ficar repondo, né? E aí ele saiu do trabalho e foi lá, e agora ele já tá vindo pra casa. Eu já tomei banho, tava fazendo
Caça-Palavras. Eu disse pra vocês que assisti o documentário, né, que o 50 Cent fez do P. Diddy. São 4 episódios, assim, é um pouco pesado, um pouco não, eu tô maneirando, né. Nossa, fala sobre várias coisas que, assim, eu não sabia que eles tinham uma rixa, né, que eles se odiavam, que o 50 Cent odiava, né, o P. Diddy não gostava dele, mas ele guardou esse ódio por vários anos aí, 15 anos, 20 anos, pra poder abrir o jogo agora. E ele conseguiu também, o 50 Cent conseguiu, porque assim, o P. Diddy, quando ele tava surgindo acusações contra ele tava enfrentando acusações, ele contratou um cara pra poder filmar o dia dele lá. E aí, o 50 Cent conseguiu essas gravações que o P. Diddy fez. E menina, gente, assim, dos últimos dias, dias antes dele ser preso. Então, assim, exclusivo, assim, algumas coisas, sabe? E também no documentário tem a participação de várias vítimas, né, do P. Diddy, melhores amigos dele, pessoas muito próximas, né, que conviveram por muito tempo com ele, assim, amigos de infância, que sabe dele, assim, sabe da índole dele, sabe, assim, né, de várias coisas. Assim, é um documentário bem pesado, teve horas que eu fiquei assim, meu Deus, é bem delicado, né, porque é uma coisa muito séria, uma coisa muito, muito delicada. E aí eu tinha visto, né, o pessoal falando no TikTok sobre esse documentário, sobre que o P. Diddy ia ficar doido, que ele tava ficando doido quando ficou sabendo desse documentário e tal. E uma loucura. Sei que teve umas falas dele, assim, tudo dele é muito... Mas teve umas falas dele, colocando Deus no meio, sabe? Que você sente repulsa, assim, dá um nojo tão grande que, nossa, só Deus, porque misericórdia. Você vê aquilo ali, você fica... E, nossa... Toda vida que eu vou assistir alguma coisa relacionada a esse homem, causa um embrulho no estômago, dá um negócio ruim, enfim. E aí, depois que eu terminei de assistir, fui fazer o meu caça-palavras pra mim tirar todo o peso que você, né, você abstrai, que você... daquele negócio, tá repreendido, aquele homem precisa de um exorcismo, ele precisa de, eu não sei nem o que, de Deus na vida dele, né? Mas ele precisa ter noção das coisas, que aquele homem, ele não tem noção nenhuma de nada, assim, ele... Enfim, não quero ficar falando dessa criatura, não, porque misericórdia. Enfim, o Thiago já deve estar chegando e eu acho que ele tá trazendo sushi pra gente. Eu tive meio que um surtinho de querer ficar com enxaqueca, mas eu acho que foi porque eu não bebi muita água hoje. E aí eu merendei um shake da Iopro, que eu tenho costume de vez em quando de comprar, e me fez mal. E aí é isso, gente. Vim dar atualizações pra vocês. É isso, meus amores. Ai, gente, eu tô tão estranha. Não sei, eu não sei o que é que... Hoje eu conversei, agora de tarde, eu conversei com Deus, mas eu tô, sei lá, tão estranha. Não sei, mas enfim. É isso, gente. Esperar o Thiago chegar, vamos assistir alguma coisinha e jantar, encerrar a nossa noite. Sushi. Hoje é promoção, por isso que o Thiago pegou o sushi lá no São Luís. Toda segunda-feira, né? Promoção de sushi lá no São Luís. Quanto?